Olá, meninos! Olá, meninas! Como é que vocês estão? Tudo em paz? Prontos para mais uma aula? Companheiros de trabalho. Hoje nós vamos mexer nessa aula, nós vamos trabalhar um conceito que vocês, quando conversam comigo, dizem ter muita dificuldade, que é a pontuação dos textos, né? Principalmente, não são todos os pontos que vocês têm dúvida, mas a bendita da vírgula, né? Todo mundo que encontra comigo fala dela, questiona, até que chega à conclusão que vai lendo, sinal, pausa para respirar. Eu quase morro quando eu escuto isso. Professor, eu vou lendo, enche o pulmão e quando eu não aguento mais, vírgula. Para, né? Ah, se assim fosse. Mas vamos lá. Todas elas, todos os sinais de pontuação, todos eles, agora eu não estou falando só dos pontos finais, tá? Todos eles têm função própria dentro da dinâmica da comunicação, né? Eles vêm evidenciando termos, explicando termos, indicando uma pausa mais longa, uma exclamação, pá. Eles têm função, né? Então, o que é importante? Eu entender a função de cada um, para que eu possa colocar num texto, para que eu possa jogar na minha questão discursiva e, principalmente, responder aquelas questões famosas, né? As aspas foram usadas para A, evidenciar, B, fazer, ironizar, C. Já viu isso, né? Ou então, uma vírgula pode ser inserida. É assim que vem. E as bancas conhecem a dificuldade em relação à pontuação. E, além de tudo, a pontuação ela também tem a ver com a coerência textual, né? Lembra que coerência é sentido. Conforme o jeito que eu utilizo, o sentido do que eu gostaria de impor, né? O sentido que eu gostaria de impor, há uma falha de comunicação aí, porque o sentido vai ficar alterado. Então, agora, caneta, caderno, e vamos, sério, pensar cada objetivo, cada pontuação, uma característica marcante. Fechou? Vamos comigo? Então, vamos lá. Ó, primeiro, né? Os sinais de pontuação são sinais gráficos que contribuem para a coerência e coesão. Aqui eu elenco todos eles. Quais são os sinais de pontuação? A vírgula, o ponto e vírgula, dois pontos, exclamação, interrogação, reticências, aspas, parênteses e travessão. Lembrando que nós não estamos falando sobre os pontos finais, né? Nós estamos falando no geral, tá? Então, nós vamos ver a valia de cada um deles. Vamos começar por um que eu acho que não dá tanto problema na hora de usar, que é o ponto final. O ponto final é utilizado, óbvio, o nome já diz, né? Ele termina uma ideia, ele indica o final de um período. Exemplos do uso do ponto final. O filme recebeu várias indicações para o Oscar. Acabei, olha lá. Decidi estudar bastante, então fiz minha inscrição no cursinho. Perceba que o ponto final, ele finaliza período. Então, às vezes, a prova questiona o primeiro período, o segundo período do parágrafo X e a gente fica meio perdido, né? É só você lembrar. Se o ponto final finaliza um período, dele para frente eu começo a contar outro. Ou seja, o meu parágrafo textual pode ser formado por 5 períodos que serão delimitados pelos pontos finais. Tanto período simples quanto período composto, né?
quando eu termino um raciocínio, é aí que o ponto final vem. Fechou? Agora nós vamos falar sobre o maior problema, que é a vírgula. Olha lá. Ela indica uma pausa, sem sombra de dúvida. Sua utilização é tão importante que pode mudar o significado quando não utilizada ou utilizada de modo incorreto. Então, agora, nós vamos ver as regrinhas. Quando usar? Primeiro, ele separa elementos que possuem a mesma função sintática. Então, bora comigo? O que é função sintática? Vão lembrar? É a função de cada palavra dentro de um determinado contexto. É a função, por exemplo, do substantivo, função do pronome, né? Sujeito, objeto, tá? Isso é função sintática. Quando eu tenho uma função sintática composta, eu posso separar esses núcleos pela vírgula. Olha lá. João, Márcio, Lucas e Luciano foram. Eu tenho uma forma verbal aqui, eu pergunto quem para ela, eu localizo um elemento chamado sujeito e percebo que o meu sujeito não é um sujeito simples, ou seja, ele tem mais de um núcleo. Então, ele se chama sujeito composto. Olha lá, eu separei os núcleos desse sujeito através de uma vírgula. Até aqui é fácil, né? Foi? Então, quando eu tenho um sujeito composto, quando eu tenho vários núcleos para um objeto, vários núcleos para um complemento, contanto que elas tenham a mesma função sintática, elas podem sim ver delimitadas pela vírgula. Até aí, tranquilo, né? Então, você sabe que a coisa vai complicando. Então, vamos. Eu também posso e devo usar a vírgula em enumerações e listas. Olha lá. Eu fui ao mercado. Primeira oração. Eu comprei. Eu tenho aqui tudo o que, na língua portuguesa, nós vamos classificar como objeto direto. Esse objeto tem vários núcleos. Por que ele é objeto direto? Porque quem compra algo. O verbo é transitivo direto. Olha lá. E eu vou usar a vírgula para separar os núcleos da enumeração, de uma lista, né? Então, sempre que eu estiver elencando coisas, né? O Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai pertencem a, né? Quando eu estiver elencando, vírgula. E é mais ou menos o que a gente conversou no primeiro exemplo. A vírgula isola os elementos de uma mesma função sintática. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu já vi que ela vem para separar os conteúdos. Professora, mas e como é que eu as uso entre orações? Então, bora comigo, ó. Orações chamadas de assindéticas. Eu gosto muito de sempre pedir que você traduza. A palavra síndeto, em língua portuguesa, no dicionário, é sinônimo de conjunção. O prefixo a significa ausência. Né? Uma pessoa é amoral, ela não tem moral, ausência. Então, esse nome assindética indica o quê? Vamos. As orações estão completas, engatadas uma às outras pela vírgula, porque não vai haver conjunção que as ligue. Quer ver? Bora comigo, ó. Primeira oração, me ajuda? Eles andaram. Segunda, pararam no restaurante. Terceira, sentaram-se. Perceba que entre elas a conjunção não aparece. Então, o que é que vai fazer essa costura? A vírgula. Tá vendo? Eu tô contando várias ações, né? O policial sacou a arma, vírgula. Tá vendo? Mirou
no bandido que corria, vírgula. Foi? Sempre que eu quiser. E os gramáticos, principalmente os gramáticos que são escritores, eles justificam que nessa situação o texto ganha uma fluidez, uma rapidez de leitura, né? Ele é lido mais rápido do que se você começar a colocar muita conjunção, porque a conjunção faz uma pausa. Então, as orações sem síndeto, assindéticas, elas são muito usadas nas narrativas, né? Porque ele faz o texto ficar mais ágil. Professora, mas além de estar presas umas às outras, esses dias eu vi a vírgula usada quando as orações se entrelaçam. Sim, olha lá. As orações são intercaladas. Se você parar para pensar, a retirada desta oração aqui, ó, causa uma leitura tranquilamente completa. A saída, vamos comigo? É investir. Olha lá. A saída é investir na base da educação. Aí, para eu evidenciar uma ideia, através de duas vírgulas, eu paro a minha primeira oração e, ao parar, eu intercalo a oração, pontuou o presidente. Tá vendo? Na verdade, o que foi que eu fiz? Eu peguei uma primeira oração, que é a minha notícia principal, abri essa oração e intercalei uma nova oração, né? Isso acontece muito, muito mesmo nos textos. E aí você vai perceber que a vírgula é usada. Às vezes, essas duas vírgulas podem ser substituídas, se você o quiser, por dois travessõezinhos, viu? Nós vamos ver o travessão e nós vamos ver que ele tem também essa função de substituir a vírgula em momentos de intercalação, né? Mas vamos voltar para a nossa vírgula? Bora lá! A vírgula separa orações que são adjetivas e são explicativas. Bom, agora aqui novamente a nossa tradução, né? É oração porque existe um novo universo verbal. Há um novo verbo aí. É adjetiva porque, pensa, qual é a função do adjetivo? Ligar-se ao substantivo. Então, a oração inteira vai ter a função de qualificador. E é explicativa. Ora, o nome já diz, né? Ela está explicando alguma coisa. E toda explicação, em toda explicação, cabe a vírgula. Quer ver? Vamos analisar comigo? Qual é a primeira forma verbal que aparece aqui? Ó, na verdade, eu tenho dois verbos, trabalha e ligou. A primeira oração diz que o Manuel ligou ontem à noite. Mas que Manuel, né? De repente eu não sei, tem um monte, o papai, eu conheço um monte de Manuel. O Manuel que trabalha com o papai. Eu estou explicando quem é. A vírgula vai ser obrigatória, porque ela intercalou a oração explicativa. Olha lá. Foi? E não é só oração. As expressões explicativas também terão vírgula. Olha lá. A Holanda é um local. Essa é a minha notícia, mas eu vou explicar. A Holanda, vamos explicar? Por exemplo, que é, perdi aqui, gente, desculpa. Ou, por exemplo, aqui, ó. É uma expressão explicativa. Então, a que conclusão nós chegamos? Vamos pensar. Toda explicação requer a pontuação. Isto é, você está falando, isto é, vírgula nele, né? E quando essa explicação trouxer uma vírgula, também, tá? Além dela indicar uma explicação, ela também isola 99% das conjunções. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre o assíndeto, que é escrever várias notícias sem usar conjunção?
E quando eu uso, a vírgula vai junto. Porque a conjunção é uma pausa. E a vírgula faz com que essa pausa seja notificada. Quer ver? Eu fui à festa. Primeira oração. Não ouvi? Segunda oração. Olha lá. Qual é a conjunção que está unindo as duas? Tem uma conjunção aqui, a vírgula vai ser obrigatória. Viu? Ele sempre gostou de trabalhar lá. Nunca foi, porém, valorizado. Ora, professora, por que duas vírgulas? Você percebeu que dessa vez ela não está iniciando, ela está intercalando. Ó, nunca foi, porém, valorizado. Se a minha oração fosse assim, olha, porém, vírgula, nunca foi valorizado. Tá vendo? Aí a vírgula, o porém estaria isolado por apenas uma vírgula. Acontece que aqui, como ele vem intercalado a oração, e toda intercalação requer duas, porque eu vou abrir um enunciado, né? E vou jogar uma ideia ali no centro dele. Fechou? Bom, existem termos da oração, sujeito, predicado, objeto, que são chamados de acessórios. Por quê? Porque eles aparecem apenas com o intuito de acrescentar alguma coisa, né? Mas eles não fazem parte da estrutura sintática do meu texto. Os dois termos acessórios do idioma são o aposto e o vocativo. E o que demonstra que eles não farão parte da estrutura sintática é a vírgula. Quer ver? A vírgula isola o vocativo. Então, vamos lá. O que é o vocativo? É aquele termo que eu chamo. A frase é: ouçam o que eu tenho a dizer. Alunos é a pessoa com quem eu falo. Vocativo. Evocar. Toda comunicação sai de um falante, que a gente chama de emissor, e chega até você, que é o receptor. Quando eu quero chamar a sua atenção, eu vou usar um vocativo. Olha lá, tá vendo? Maria, olha para mim. André, presta atenção nessa aula. Esse vocativo sempre isolado por vírgula, tá? Se o vocativo chama, o aposto, que é o outro acessório, também tem vírgula. Mateus, ó, essa é a minha oração. O Mateus me mandou um e-mail ontem. Oi? Mas quem é Mateus? Professor de Química. Se o vocativo chama, o aposto explica. Então vamos gravar? O vocativo chama. O aposto explica. Cuidado para você não fazer confusão. Por quê? Porque ambos são acessórios e, como acessórios, ambos serão isolados pela vírgula. Tudo bem? Bom, a sua prova também pode ter uma matéria chamada redação oficial, né? E aí eles podem questionar. A vírgula foi usada na linha tanto do texto tanto com o objetivo de, bora, separar as datas. Goiânia, vírgula, 3 de janeiro de 2023. Obrigatório, hein? Sempre que você vai separar as datas, a vírgula, ela é obrigatória. Fechou? Então, vamos seguir. Você está vendo que são muitas as regras. Existe uma figura de sintaxe, chamada zeugma. A zeugma é uma espécie de elipse, ou seja, eu vou ter um termo escondido, mas esse termo já foi citado antes, né? É para evitar uma repetição. A vírgula entra aí. Quer ver? Marcar o zeugma. Eu gosto de futebol. A Maria gosta
do vôlei. Tá vendo? Ao invés de repetir o verbo, a vírgula apareceu. Professora, os advérbios. Olha lá. Toda ideia adverbial, quer seja oração, quer seja adjunto, quer seja locução, pede vírgula. Cuidado, hein? Tá? Então, vamos começar pelas orações. Bora! As orações adverbiais. Ele foi demitido. Tudo bem? Mas o que foi que causou a demissão dele? Por quê? Nunca se dedicou ao trabalho. Eu tenho aqui uma ideia de causa. E as orações subordinadas adverbiais, elas têm essa função. Elas passam causa, consequência, concessão, né? Elas vêm trazer uma ideia ao texto. Percebeu que a primeira oração, que é o pezinho, né? Chamada oração principal, ela está completa? A outra precisa de vírgula. Foi? Martinha, mas quando você fala de advérbio, você fala só em orações? Não. Olha lá. Separar os adjuntos adverbiais também. Quem diria que, aos poucos, eles mudariam seus hábitos? Se você retirar essa expressão, quem diria que eles mudariam seus hábitos? Tá vendo? Eu tenho aqui um adjunto adverbial que ele passa uma ideia de modo. Olha lá. Como eles mudariam os hábitos, né? É importante salientar que o adjunto adverbial, normalmente vem no final do texto. Esse é o lugar dele, porque ele é aquela informação a mais. Então, se eu dissesse assim, quem diria que eles mudariam seus modos aos poucos? Se esse adjunto tivesse no final, que é o lugar dele mesmo, a vírgula não seria necessária. Mas você percebeu o que eu adiantei? Né? Tudo bem? Então, bora. Na verdade, a vírgula, ela separa orações, ela inverte a sequência lógica do período simples. E dentro do período simples, ela marca enumerações, termos acessórios, né? Mais fácil. Professora, e o ponto e vírgula eu nunca entendi. Vai aí uma dica. Em sua redação, não use, tá? Porque ele é realmente ardiloso. Vamos trabalhar com ele. Ele separa várias orações dentro de uma mesma frase. E ele também separa a relação de elementos. Então, bora lá. Os empregados que ganham pouco reclamam. Eu tenho a primeira oração aqui, a segunda aqui, e aí eu começo de novo. Os patrões reclamam igualmente e não lucraram. Vamos numerar essas orações para você entender melhor. Quando eu digo os empregados reclamam, primeira oração. Que ganham pouco, segunda. Os patrões, terceira, reclamam igualmente, terceira. E que não lucram, quarta. Professora, como que você consegue fazer isso? Pelo verbo. Verbo. Acontece que eu podia até jogar uma vírgula ali antes de patrões. Mas já tem muitas. Então, o ponto e vírgula vem para evitar esse excesso de vírgula aí. Foi? E quando você tiver também os elementos de uma relação de elementos. Olha lá. Os conteúdos da prova são: primeiro conteúdo, segundo, terceiro. A vírgula separa esses elementos que mais ou menos são elementos de uma enumeração. Foi? E os dois pontos, professora? Fácil. Quer ver como é fácil? Os dois pontos, ele vem antes de uma explicação ou eles introduzem uma fala ou uma enumeração. Então, vamos ao exemplo? Na matemática, as 4 operações essenciais são... Aí ele vai introduzir uma enumeração, tá vendo?
Joana explicou, dois pontos. Aqui, ele introduz uma fala. Aqui, ele introduz termos enumerados. Olha lá. Descobri onde estava o livro. Na mochila. Aqui é uma pausa para dar uma explicação. Foi? Ele é fácil. Ele não é difícil. Mas é bom a gente prestar atenção, né? Bom, agora vem os pontos mais fáceis. O de exclamação, que é utilizado, óbvio, para exclamar, né? É colocado em frases que denotam sentimentos como surpresa, desejo, susto. Que horror! Ganhei! Daqui um tempo você vai dizer assim: ô professora, passei! Ponto de exclamação. Você, tamo junto. E o de interrogação? Também é fácil. Ele vem principalmente para perguntar: quer ir ao cinema comigo? Olha lá. Será que eles preferem jornais ou revistas? E aí? Entendeu? Né? Ele, na verdade, ele vai imitar aquela pausa que a gente faz quando a gente fala, né? Entendeu? A mania da Martinha. Foi? Tudo bem? Olha lá. Ponto de interrogação. As reticências. Bom, as reticências, elas vêm para dar continuidade. Ó, suprimir palavras, textos ou indica que o sentido vai mais além do que está expresso. Ana gosta de comprar sapatos, bolsas, calças. Tem mais alguma coisa? Não sei. Olha a pausa. Preciso pensar no assunto. É meio que uma pausa para você pensar, né? Os adolescentes falam assim: pois é, né? Então, é essa pausa aí. Vamos. Além das reticências, o que eu posso usar? As aspas. Para enfatizar, essa é a palavra importante. As aspas enfatizam, tá? Bem como citam obras e outros autores. Satisfeito com o resultado do vestibular, se sentia o bom. Brás Cubas dedica suas memórias a um verme. Aí eu cito o pedaço do livro. Ao verme que primeiro roeu as carnes do meu cadáver, dedico estas memórias póstumas. Triste, né? Dedicar memórias a um verme. Mas vamos lá. Ele vem, né? As aspas evidenciam. O parênteses, já ao contrário. Ele explica. As aspas evidenciam. O parênteses explica. Olha lá. O funcionário fez a troca dos artigos. O mais humorado que já vi. Eu podia tranquilamente jogar um travessãozinho aqui. Eu podia jogar uma vírgula aqui. Ou o parênteses. Cheguei à casa cansada. Jantei. Aí eu vou explicar o que foi que eu jantei. Um sanduíche, um suco e adormeci no sofá. Foi. Professora, e o último, que é o travessão? Bom, ele é mais fácil ainda, né? O travessão é aquele que introduz a fala ou que substitui a vírgula nas intercalações. Início de frase direta para indicar diálogo, bem como para substituir parênteses e as vírgulas. Muito descontrolada, Paula gritou com o marido. A fala dela, ó, por favor, não faça isso agora, parari, parará. Maria, funcionária da prefeitura, lembra que isso aqui é o meu aposto? Então, eu posso ter aqui a vírgula, tranquilamente, né? Não é tão difícil, é que eles são muitos, né? O que é que você vai fazer agora? Toda vez que você estiver lendo um texto, um artigo, uma notícia, dê uma observada na pontuação, veja como ela foi usada e entenda por quê. Assim você grava, tá bom? Beijo, até mais!